Olá, pessoas, tudo bem? Pessoas inteligentes, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Félix e este é o canal Proporções Cósmicas, um espaço predestinado a falar de arte, principalmente da nona arte, que são as histórias em quadrinhos. Hoje o assunto é polêmico: em quem o Super-Homem votaria? Tá curioso? Mas antes, vou pedir para vocês ficarem até o final do vídeo, curtir, compartilhar com os amigos e fortalecer esse canal, tá bom? A história hoje é muito boa. Saiu nessa HQ aqui, ó, Universo DC, Decisões, Heróis Não Votam. A história, ó, ela se passa com um vilão que quer acabar com todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos, né? E a Liga da Justiça acaba fazendo um sistema em que cada membro vai proteger os candidatos. Só que o Arqueiro Verde ele acaba sendo persuadido pelo político, influenciado. E ele acaba apoiando o, um candidato à presidência. Só que com isso, a população pensa assim: puxa, ele é um herói, eu vou votar nele. De uma maneira ou de outra, a grande mídia fica entusiasmada e eles começam a falar, a mídia começa a falar que essa eleição, os super-heróis, eles vão apoiar os candidatos dele. O candidato que o Arqueiro Verde apoiou praticamente subiu no Ibope de uma maneira que nem ele acreditava. Nisso, alguns outros heróis foram fazendo isso, sendo manipulados pelos políticos. Um desses caras é o terceiro Lanterna Verde da Terra, que é o Guy Gardner. É um Lanterna Verde que ele é um ser humano difícil, nojento. Não é? E enquanto isso, o Batman ele descobre que que o cara que quer matar todos os candidatos políticos, ele consegue exercer um controle mental nas pessoas, para matar o candidato. E o Batman e a Liga da Justiça vai procurando, procurando e não acha. Enquanto isso, alguns heróis secundários começaram a ser influenciados pela mídia e pelos políticos. No caso, seria deixa eu ver, ó. Tem vários aqui. Citar uns aqui, né? O Besouro Azul, o primeiro Flash, Jace Clone, o Mutano dos Titãs. Tem também a Doutora Luz, não é? A Doutora Luz que já foi da Liga da Justiça. Deixa eu ver quem mais. Tem vários, né? Com isso que o Arqueiro Verde ele passou de ficar de ser influenciado, ocasionou até uma briga dele com o melhor amigo dele, que é o Lanterna Verde, o Al Jordan, né? E chegou numa maneira em que a Lois Lane acabou falando: gente, imagina em quem os maiores heróis da Terra vão apoiar. Por exemplo, a Mulher Maravilha, por exemplo, o Super-Homem. E nisso, a população, a mídia toda, só queria saber em quem o Super-Homem ia votar. Se o Super-Homem falasse: eu vou votar nesse cara,
praticamente o cara seria eleito. Porque o Super-Homem no universo da DC é o maior de todos os heróis. Preocupado com a situação, o Batman ele consegue enfrentar junto com a Liga da Justiça e achar que o vilão que quer matar os políticos é o Jericó. E quem praticamente acaba com o Jericó é o Lanterna Verde Hal Jordan. Né? Uma passagenzinha aqui, né? Que o vilão ele entrou dentro do Hal Jordan. O Hal Jordan dentro da mente do Hal Jordan. E o Hal Jordan ele tem o poder, né? Do anel. Né? Tem o poder da força de vontade dos Lanternas Verdes. Resolvido toda a situação e o Super-Homem fugindo da própria mulher dele, que é a Lois Lane, para não falar nada, ele acaba dando uma entrevista linda e ele prova que ele é o melhor de todos os super-heróis. No sentido do fazer o certo, no sentido da esperança. O Super-Homem, ele acaba falando que na entrevista, ele acaba falando que ele realmente tem um candidato que ele pretende votar. Não é? Um que agrade ele. Mas ele não é digno de votar porque ele foi um alienígena e a humanidade abriu os braços para ele. Ele falou que ele não ia fazer nenhum tipo de divulgação em quem ele ia votar ou quem ele planeja votar, porque é injusto. E ele falou que todos os heróis que contribuíram com o fortalecimento desses políticos para ser candidato, todos eles erraram. E que os super-heróis eles não podem manipular os votos, eles estão para servir a humanidade, seja quem for o presidente de qualquer tipo de país. O Super-Homem ele dá uma aula de que os heróis eles não entram em briga política. O Super-Homem ele dá uma aula de respeitar as pessoas, seja em que votar. E o Super-Homem ele acaba falando no final: eu não tenho o direito de opinar. Eu estou aqui para servir. Os heróis fizeram errado em ficar falando em quem vai votar. Quem tem que decidir isso são vocês, não sou eu. E assim, essa história ela termina de uma maneira em que os super seres, os heróis, a população, todos eles fiquem conscientes de respeitar uns aos outros nas eleições. E o Super-Homem consegue tirar essa influência que a mídia colocou, que quem vai decidir as eleições são os heróis, em principal o Super-Homem. Essa HQ ela é linda, ela saiu, deixa eu ver quando que ela saiu, em agosto de 2009. Agosto de 2009, eu tenho ela desde esse tempo. E é uma HQ que ela me surpreendeu positivamente, né? Muito legal o Super-Homem chegar e falar, portanto, vocês decidam, né? E talvez o Super-Homem nem tenha votado, né? Porque ele não falou para Lois Lane em que ele votou e olha que ela estava enchendo muito o saco dele, né? E eu vou terminar esse vídeo por aqui, pessoal. Essa HQ, se vocês puderem achar por aí, vale muito a pena. Universo DC especial, né? Heróis não votam. É uma obra-prima que eles fizeram. Uma obra-prima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, tá? Gostaram do conteúdo? Compartilha, curtam, se inscreva e comentem. Comentem o que vocês acharam dessa obra, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até mais.
Tchau, tchau em promoções cósmicas.